Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil, torcida mais bonita e mais querida do mundo. Hoje a gente está feliz, né, galera? Uma grande vitória do Fluminense, uma vitória com moral diante do Atlético Mineiro, 3-0 no Maracanã. Samuel Xavier, Serna e por último Keno, num jogo que o Fluminense foi muito melhor do que o Atlético, os 90 minutos. Marcava bem, fechava bem a casinha e quando tinha a bola ia para o ataque com muita moral, com muita vontade, com muita força, criava as oportunidades e muitas delas desperdiçadas, muitas pelo Canóbio, por sinal, e agredia bastante o Atlético no seu campo de defesa. Uma partida magnífica, é o que eu posso falar, gente, uma partida magnífica do nosso Maradona tricolor, do nosso Acosta. Mesmo ele não fazendo gol, para mim o melhor do Fluminense, jogador muito técnico, por 2 ou 3 vezes colocou seus companheiros na cara do gol, foi muito caçado em campo pelo Alan Franco, que era para ser expulso já no primeiro tempo, por várias entradas no Acosta desleais, parando a jogada, parando o contra-ataque, e o juiz simplesmente fingia que não via, foi dar cartão amarelo para o Alan Franco já no segundo tempo. Então, absurdo, não gostei da arbitragem, deixou a porrada rolar, e o antijogo do Atlético para cima do Acosta, principalmente do JK, a todo instante o jogo era parado com faltas, e o juiz simplesmente não punia o time do Atlético Mineiro. Um excesso de faltas e ele não punia o time do Galo. Samuel Xavier, um grande jogo, um belo gol, né? O Samuel Xavier sempre chega bem no arremate final, quando essa bola sobra. Ele tem essa qualidade que os outros laterais do Fluminense não tem muito, né? A não ser o Fidete, que não tem muita oportunidade, a gente não sabe. John Kennedy mostrou que é o melhor dos centroavantes do Fluminense no momento. Não estou dizendo que ele é melhor do que o Cano na história do Cano, não. No momento atual, ele é o melhor dos centroavantes que a gente tem, tá? Fez bem o pivô, sempre com muita categoria. Quando a bola vinha para ele sempre dava um toque esperto, pro lado esperto, para tirar do zagueiro e era derrubado. Fez um belo lançamento para o segundo gol do Fluminense, o gol de Serna. Ele fez o pivô e lançou o Serna livre, que na corrida ninguém pega, né? O nosso ligeirinho. Canóbio fez um bom jogo na marcação, teve várias oportunidades nos contra-ataques, chutou algumas bolas erradas e tomou algumas decisões erradas. Quando era para tocar, ele chutava. Enfim, Canóbio errou muito nesse arremate final, mas fez um bom jogo num todo, né? Serna, um belo jogo também do Serna, boas arrancadas, inclusive no lance do gol. Na corrida ninguém pega esse jogador, e a convocação para a seleção fez bem ao Serna, que voltou a jogar bem hoje, tá? Foi aquele Serna que a gente via no início da reação do Fluminense. Gostei da atuação do Serna, muito bom jogador, e tomara que ele tenda a crescer com essa convocação. Martinelli e Hércules, para mim, um jogo maravilhoso, bem na marcação e bem no apoio. Para mim, são um dos 2 melhores volantes do futebol brasileiro no momento. É a dupla que mais se entrosa, que mais está bem, é a dupla que mais marca e apoia ao mesmo tempo. São jogadores versáteis e modernos, o Hércules e o Martinelli. Thiago Silva e Freitas, soberanos na zaga, não deram espaço para o ataque atleticano, bem nas antecipações e bem na saída de bola. Everaldo, Lima e Keno entraram no segundo tempo, foram importantes no terceiro gol do Fluminense. A bola começou com um lançamento para o Everaldo tocou de cabeça, o Lima pela direita cruzou com curva, pegou o Keno livre na área, que só testou para o fundo das redes, fazendo o Fluminense 3-0. Zubeldia, o que a gente pode falar do Zubeldia? Eu posso falar o que eu penso. Armou bem o time, foi com inteligência. Só acho que ele deveria estar pecando por não usar os jovens do Fluminense. Os jovens que eu digo Riquelme Felipe, o Lescano, Lavega, o Davi e o Fidete.
São jogadores que eu acho que tem que estar relacionados no banco de reserva. Eu acho que Soteldo não, eu acho que Everaldo não, por mais que hoje ele participou, mas eu acho que o Everaldo não deveria. Hoje ele foi relacionado porque o Cano se machucou, não teve jeito. Mas eu acho que esses jovens têm que ter vez no Fluminense. Se não for os 5 de uma vez só, que sejam aos poucos, né? Por exemplo, para que Guga? Por que não Fidelis no banco de Samuel Xavier? Que é muito superior ao Guga. Mas muito, não é pouco não, muito, né? Então é isso que eu penso, galera, é isso que eu penso, tá? Fluminense com a vitória foi a 38 pontos e segue na cola do Bahia, que tem 40 pontos. O Bahia joga, acho que com o Flamengo amanhã, se não me engano, em Salvador. Próximo jogo do Fluminense é no meio de semana, é uma rodada atrasada, aquela rodada que teve aquele adiamento do jogo contra o Mirassol. O Fluminense agora vai fazer o jogo lá em São Paulo, no meio de semana, jogo na data FIFA. Enquanto as seleções estiverem jogando, o Fluminense vai pagar esse jogo no meio de semana. O Serna, convocado para a seleção colombiana, vai desfalcar o time e foi inteligente porque provocou o terceiro cartão amarelo, ele estava pendurado, e aí ele vai cumprir suspensão justamente no jogo que ele não iria jogar mesmo. Com isso ele vai zerar os cartões. Foi muito inteligente o Serna, e quem mandou o Serna fazer isso também foi, né? Estatística do jogo, chutes a gol. O Fluminense chutou 14 contra 5 do Atlético, sendo que 10 no gol e uma só do Atlético no gol. O Fábio hoje foi mero espectador. Posse de bola, 44% do Fluminense, 56% do Atlético. O Atlético não sabia o que fazer para entrar na defesa do Fluminense, não conseguia de jeito nenhum. Virava a bola de um lado para o outro, virava para um lado, para o outro, para o meio, e não tinha como entrar na zaga do Fluminense, e se fechou bem e definiu o jogo naquela arrancada dos contra-ataques. Então, muito inteligente o Zubeldia, muito bom jogo dos jogadores do Fluminense, então de parabéns. E é isso, galera, é continuar assim. O Mirassol vai ser um jogo duro lá, não tem jogo fácil no Brasileiro, mas o Fluminense tem camisa, tem capacidade de chegar lá e vencer. Claro que não vai ser moleza, se entrar pensando que vai ser moleza, não vai ser, mas o Fluminense tem capacidades e reais chances de chegar lá e vencer. É isso que eu tinha para falar, galera, um bom jogo. O juiz para mim errou, né? Segurou muitos cartões amarelos para ambos os lados, principalmente para o Atlético, parava muito o Acosta e o John Kennedy nas faltas, mas num todo não fez uma péssima arbitragem, mas eu acho que ele deveria distribuir mais cartões, principalmente para aquele Alan Franco que merecia ter sido expulso, né? Continuar nessa caminhada, continuar nessa trilha de raça, de vontade, para a gente ir galgando os pontos, conseguindo os pontos, jogo após jogo, para tentar uma vaga na Libertadores, tá bom? É isso, galera. Um abraço para todos, um bom final de semana, um bom final de sábado. Amanhã a gente está aqui falando de Fluminense com mais calma e a gente vai falar com mais calma sobre o jogo, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, gente. Fiquem com Deus.